problemas técnicos na ilha de edição. Está muito difícil hoje e eu quero pedir desculpas a vocês antes de mais nada, porque estamos já quase 1 hora de atraso do horário que nós deveríamos ter começado esse programa de hoje. E ainda estou tentando aqui ver se eu consigo pegar no iPad os comentários de vocês, para que a gente possa responder e passar também para o Hermes. Nós estamos com o Hermes. Eu queria pedir ao Fernando para mostrar, por favor, a imagem do Hermes Magnus. Ele é um empresário que começou a denúncia que criou a Operação Lava Jato. E hoje nós estamos também com a volta da Nanda Campos, a Nanda que esteve no Brasil, Oi, que pessoal. teve um monte de situações, mudou, teve problema de família com pessoas doentes, infelizmente, mas ela está de volta aqui e hoje ela está conosco no Acorda Brasil. Eu vou pedir que o Hermes, por favor, se apresente. Então, boa noite, Luiz. Boa noite, amor. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu me propus, nos últimos tempos, a trocar experiências com todos os grupos que estão aí tentando discutir essa situação em que o nosso querido Brasil meteram o nosso querido Brasil, melhor dizendo, né? Enfim, estou aí para tirar dúvidas, para esclarecer, para contar um pouco da minha experiência. Enfim, fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem curiosidade com relação a esse enredo da Lava Jato. Discutir também sobre esse legado maldito que insiste em incomodar o Brasil. Isso já tem alguns anos que a política brasileira vem patinando e, na verdade, a gente vem com remendos e não consegue sair do lugar. A gente consegue, mas dia menos dia, a gente volta a se enrolar. As novas gerações não têm noção do que é isso, mas, enfim, não precisa ir muito longe. A história está aí, a história é recente, a história está muito viva ainda. Eu acho que discutir esse tema, abordar esse tema, eu acho que sempre vale a pena, especialmente nessa hora em que cada um puxa para um lado, aparecem ideias fantásticas, aparecem teorias da conspiração, aparece... Na verdade, o DNA, a origem dessa questão está no nosso povo. Tem uma política mal resolvida e eu acho que está mais do que na hora de a gente colocar a política brasileira no divã. Origem de todos os males. Ô Hermes, eu sei que você já falou isso para diversos outros canais e emissoras de TV, mas eu gostaria de saber como é que começou essa história toda, como é que você se viu envolvido nisso tudo. Você poderia, por favor, nos dar um pequeno regresso de tudo, só para a gente situar os internautas também nessa... Claro. Bom, para falar disso, é importante falar um pouco da minha personalidade. Pois não. Eu recusei e eu neguei a corrupção diversas vezes na minha vida. Diversas vezes, não foi uma única vez. A Lava Jato não... Eles tiveram o azar de me encontrar pela frente, porque eu sempre neguei. Como eu fabricava máquinas para certificação, eu sempre falo que o meu primeiro concorrente no Brasil foi a corrupção. Quando eu cheguei para convencer o meu primeiro cliente a comprar uma máquina, para certificar o produto dele, ele olhou para minha cara e disse: "Eu vou comprar a sua máquina." Você fazia máquinas de quê, Hermes? Máquina de teste para certificação de produtos. Ah, tá. Plástico, eletrônicos, enfim, os mais variados tipos. E o cidadão olha para minha cara e diz: "Por que eu vou comprar sua máquina se um churrasco para o auditor do Inmetro pode resolver o meu problema?" Assim,
Na cara dura, assim. Então eu sempre digo que eu digo que o meu primeiro cliente foi a corrupção. Meu primeiro concorrente, aliás, foi a corrupção. E eu sempre lutei contra isso. Sempre. Tive alguns episódios e nunca titubeei. Sempre denunciei. Sempre. As pessoas vinham e diziam, você está de soco em ponta de faca. Isso é insano, não se pode lutar contra isso. Sempre me disseram, como empresário, sempre me disseram isso. Mas eu não aceitava aquilo, nunca aceitei. Teve uma ocasião aí, antes de eu fazer máquinas, eu já tive uma outra experiência, em que a emissora de TV local, para me pagar o que devia, disse, olha, vai lá no prefeito fulano de tal, e se ele não dá uma grana para nós aí, nós vamos começar a bater nele, e aí a gente te paga. Eu disse, não. Levantei o telefone, falei com o prefeito, disse, ó, o recado é esse, mas eu tô fora, tá? Fiz isso, saí a paz, perdi o dinheiro, e eles ficaram brigando entre eles. Sempre fiz isso. Eu não consigo, não adianta. Bom, e para você quando lida com máquinas, a máquina quando é traidora, você expulga ela, dá um chute, reformata, desmancha e monta, tá resolvido o problema. Mas mais ou menos o que a gente fez hoje aqui, né? O ser humano é um pouco mais complicado, você. Então, bom... Então eu lá pelas tantas, como eu fui o pioneiro nessa área, se ter uma ideia, em 2003 eu tive quase uma página na Gazeta Mercantil, edição nacional, na antiga Gazeta Mercantil, falando do pioneirismo do negócio. O título da matéria ainda dizia, era da certificação, faz surgir um novo negócio. A empresa tal vai faturar este ano 1 milhão. Essa foi a primeira notícia em 2003. Mas sempre com muita dificuldade. Se você chegasse num Banco do Brasil, tem dinheiro do BNDES? Não, mas eu tenho um leasing para você. Sei. Você quer... Tudo que você queria era pelo crédito mais caro. Ou seja, o fomento para a empresa, principalmente pioneira, era muito difícil. Bom, com todos os percalços eu fui levando a empresa, acelera, desacelera, não conseguia, era uma mão de obra especializada e multidisciplinar, formar pessoal era muito difícil. Precisava ser multidisciplinar porque era a integração de produtos que iam da química à mecatrônica. Então, em 2008, eu estava recebendo já uma quantidade grande de pedidos da Europa, uma prospecção boa vindo da Europa. E um cliente na Suécia me avisou, olha, nós estamos aí com muitas vendas, você precisa preparar a tua empresa, você precisa fazer isso acontecer, porque nós gostamos do teu produto e queremos vender, nós vamos até parar de fabricar, era o meu concorrente na Suécia. Vamos parar de fabricar e vamos revender os teus produtos. Eu voltei da Suécia super entusiasmado. E aí, o que eu faço? Bom, conversa com um, conversa com outro, eu disse, você tem duas alternativas. Ou você continua e implanta uma gestão, que não era o meu forte, eu tinha aprendido com a maior parte dos empreendedores no Brasil, que aprende gestão por osmose. Aprendi o básico, mas não era o suficiente para tocar uma empresa de tecnologia do porte que deveria ser. E a segunda opção seria buscar um investidor. Então eu preparei um plano de negócios e fomos ao mercado. Para não errar, buscamos indicação. E justamente a indicação que para nós a gente achava que ia ser acima de qualquer suspeita, a pessoa que indicou talvez não tivesse culpa alguma, eu acredito. Mas da exposição de um plano de negócios, em 24 horas, uma voz milagrosa do outro lado da linha me chama para uma reunião. E a gente marca uma reunião em São Paulo, e eu vou no bairro do Itaim, onde ficava o quartel-general dessa turminha aí. E eu fui lá
e veio a proposta. Nesta primeira reunião estava lá o Alberto Youssef. Na época, se me perguntasse quem era Alberto Youssef, não entendia. Mesmo o José Janene, eu olhava para a cara dele, eu até imaginava, até me ocorria, mas falasse, esse é o José Janene, eu não ia... como todo brasileiro que deveria estar 100% ligado em política, eu não estava, por mais que eu gostasse. Esse foi o meu primeiro erro. José Janene é aquele que morreu, não é isso? É aquele que morreu. Perfeito. Bom, esse é um tema que não dá para aprofundar, porque... Eu estava planejando já entrar... Eu já estava planejando, Hermes, mais para frente um pouquinho entrar nesse tema aí, mas vamos embora. Continue, por favor. E aí, estava lá um cidadão chamado Cláudio Mendes, que é um cidadão que está solto até hoje, eu não consigo entender por que ele está solto. Ele é o elo a muitas outras pessoas. Estava lá o seu Carlos Alberto Pereira da Costa, que também ganhou a liberdade, também não entendo por quê. Ele é o elo também com outras partes, embora se diga inocente, embora se diga que começou a trabalhar para o Alberto Youssef final de 2008. Ele trabalhava para os dois desde que eu estava lá e desde que muito antes. Ele era conhecido. Né? Tem um outro cidadão que me levou para essa enrascada, chamado José Mugiati Neto. O José Mugiati era filho do fundador do PMDB no Paraná e era o agente, era o headhunter deles, né? E também está solto e não foi indiciado, não sei por quê, não consigo entender. Assim como ele levou a mim para essa empresa de investimentos, ele levou outras pessoas também. Bom, lá tinha também um tal de Rubens de Andrade. Rubens de Andrade foi me apresentado pelo Janene como sendo um especialista da área de seguros. Porque só um parênteses aí, o seu José Janene saqueou também o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. Algumas passagens aí, né? Como queima de arquivo, me parece que depois fecharam o Instituto de Resseguros, né? Foi extinto, mas o IRB ele foi saqueado por essa turma. Ou seja, se a Lava Jato quiser aprofundar em várias áreas, isso não vai ter fim. Bom, começada a reunião, eu comecei a fazer a exposição, falei dos erros e acertos da empresa, da tecnologia. Alguns minutos depois da exposição, eles tinham muita pressa. José Janene me interrompe e começa com aquela voz melosa de político bonachão. Você é um exemplo para esse país. Eu li o seu plano de negócio. Você é um exemplo. Olha, eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou muito doente. Eu gostaria de deixar alguma coisa para meus filhos. Uma empresa de tecnologia como essa, eu quero investir nesse negócio. Nós queremos investir. É o seguinte. Se o senhor quiser dinheiro do Banco do Nordeste, basta que o senhor abra uma filial do Espírito Santo para cima. Dinheiro do Banco do Nordeste não vai faltar. Agora, se o senhor não quiser banco e tal, que o senhor já está meio calejado, meio escaldado, nós temos um dinheiro nosso aqui. Basta o senhor abrir uma filial na cidade de Londrina, no Paraná. Se na época me falasse que Londrina era a terra do seu Carvalho, que Londrina era a terra do seu Zé Vargas, e Londrina era a terra de outros tantos pilantras que apareceram na história política do Brasil, eu ia ficar assustado. Mas Londrina, para mim, Paraná era o berço dos vestais. Eu nunca tinha escutado nada contra, tirando as brigas do Requião e outras briguinhas e tal, eu não conseguia ver Londrina como um polo de bandidagem na política. Bom, então a minha sócia que estava na reunião, ela diz, ok, vamos levar para o nosso advogado a proposta. O seu Janene apressou e bateu a mão na mesa e disse, é pegar ou largar. Isso foi em 2008, né?
Esse foi o meu grande erro. Foi no ano de 2008? Bom, isso aconteceu em 2008, né? Início de 2008. E então acertamos ali os pontos. Inicia a mudança da empresa imediatamente. Nós já podemos adiantar a despesa agora. Eu sei que a despesa inicial ia dar em torno de 50 mil com caminhão de frete, isso, aquilo, aquele outro, preparar a mudança de máquinas e tal. Primeiro adiantamento foi o Alberto Youssef que me entregou 15 mil reais. Depois me entregou vários outros envelopes. Ali foi feito um memorando de entendimentos que, após 6 meses de due diligence, a CSA nomearia alguém para assumir a parte que caberia a eles, que seria 50% do negócio. E 50% ficaria comigo, com a minha sócia. A intenção deles depois era abrir uma offshore, para fazer parte desse conglomerado, transferir a empresa para uma offshore e vender uma parte para os fundos de pensão. Bom, marcamos para o sábado seguinte, isso devia ser terça-feira, marcamos para sábado nos encontrar todos em Londrina. Fui a Londrina, cheguei na cidade, fui recebido, fui no escritório do Zé Janene, e aí ele começou a andar comigo na redondeza como se eu fosse um troféu. Ele chegava nas prefeituras adjacentes a Londrina e cumprimentava um prefeito do curral eleitoral dele e dizia: olha, estou aqui com um empresário, você não tem um pavilhão, um galpão, algo assim para montar uma fábrica e tal? Aí o prefeito ia lá com toda boa vontade, mostrava um barracão e tal, lá e tal. Ah, isso não presta. Pois não digam que eu nunca trago nada para o município de vocês. Saía dali e ia para outro município e fazia a mesma coisa. Ou seja, percorreu todo o curral eleitoral. Finalzinho da tarde, liga um jagunço dele e diz: encontrei, deputado, encontrei. Na época, ninguém tratava ele por deputado. Verdade? Na época, tratavam ele sempre por seu José. E eu tratava por seu José. Mal sabia eu quem era o tal de seu José. E aí fomos ver o tal do pavilhão que estava para alugar. Na verdade, era um antigo fomentador das campanhas dele. Eu assinei o contrato de aluguel que já estava pronto àquela altura. E ele assinou de avalista. A fábrica, uma antiga cervejaria, dava em torno de 5 mil metros quadrados. Tudo que eu pedi no plano de negócios e mais um pouco que a fábrica deveria ter, eles compraram, instalaram, trocaram o piso, pintaram, reformas, alarme, parte elétrica. Bom, a minha sorte é que eles pediram o plano de negócios e o memorando de entendimentos. O memorando de entendimentos dizia o seguinte: era 1 milhão em equipamentos, o plano de negócio, e 1 milhão em capital de giro na época, para começar. E eles colocaram uma cláusula no memorando de entendimentos dizendo que estavam aplicando 1 milhão, não se limitando a isso. Ou seja, estava aberta a lavanderia. Mas eu não tinha tocado desse ponto. Então eles pediram que indicasse quem iria fornecer as máquinas mais pesadas. E eu indiquei, por minha sorte, eu indiquei uma empresa muito séria, muito correta, lá do Rio Grande do Sul, uma empresa chamada Ferramentas Gerais. E essa empresa preparou, tal, o vendedor veio até o Janene fez o negócio. E aí, lá pelas tantas, estava muito próximo de inaugurar a fábrica, já estava quase tudo pronto, e uma das máquinas estava atrasada. Os caras não estavam entregando. E aí o Janene pediu: olha, ligue lá, porque está tudo pago. E eu, todo cheio da razão, né? Liguei e perguntei a eles: o que está acontecendo que vocês não querem entregar o equipamento? Está acontecendo alguma coisa? Houve atraso e tal? Parte da máquina era importada. Será que, na verdade, não foi a sua empresa que pagou por esse equipamento?
Aí eu disse, não foi mesmo, foi a CSA Project Finance, a empresa que está nos fomentando, lá de São Paulo. Ele disse imediatamente também não foi. Bom, aí me tirou o chão, né? Mas quem pagou? Olha, a questão é a seguinte, nós temos aqui muitos CPFs e muitos CNPJs, tem pagamento feito em caixa eletrônico fora do horário de expediente. Imagine 100, 150 mil depositados em caixa eletrônico, em envelope. Nós temos aqui diferentes CNPJs, empresas de Brasília, e aí vem a história que as pessoas perguntam, qual é a relação com o Posto da Torre? O Posto da Torre pagou, Torre Comércio de Alimentos pagou coisas para minha empresa, a Angel Serviços terceirizados, uma coisa assim de Brasília também, muitas empresas ligadas ao Habib Chater, aquele doleiro de Brasília do Posto da Torre, todas essas empresas dele fizeram depósitos na minha empresa. Aí é o início da Operação Lava Jato, e o Lava Jato está no posto do Habib Chater que fez os pagamentos para minha empresa. Bom, e aí, quando eu descubro isso, eu fiquei assustado. Eu fui buscar informação para saber onde é que eu estava metido. Na sequência, eu descobri quem era o Janene. Fui para a internet, fiz uma busca mais profunda, descobri uma matéria da Isto É, da época, e falava quem era o Janene, o mensalão, toda aquela história, quem era Alberto Youssef, do caso Banestado. Bom, só que nesse momento eu ainda não sabia que o Youssef estava numa delação premiada. Ele não poderia estar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Tinha um acordo com a justiça do caso Banestado que ele não poderia trabalhar mais com dolagem, ele não poderia mais trabalhar no mercado financeiro, clandestino. Ele estava fazendo tudo isso de novo. Bom, e eu te dar essa informação, eu tentei. A sócia foi tentar um distrato, procurou uns advogados e tal para fazer um distrato, mas as multas eram muito pesadas. E eu não tinha condições de bancar o distrato. Então eu propus ao Janene, olha, na verdade, deputado, eu acho que eu me equivoquei. O senhor devolve minhas máquinas, o senhor pega o seu dinheiro. Não. Se você não aceitar o meu dinheiro, sua vida vai ser azeda, vai ser amarga. Você vai ter que fugir do país. Bom, diante dessa situação, eu fui me informar o que eu poderia fazer. Eu tinha que cumprir os 6 meses do memorando de rendimento. Só que eu não podia lavar dinheiro. Bom, como é que eu faço para não lavar dinheiro? Sabotar a produção. Eu tinha máquinas maravilhosas, eu tinha uma fábrica maravilhosa. Eu tinha um bando de empregados, tirando os meus que eu levei para lá, alguns meus. Os que ele nomearam, ele nomeou quem? Chefe de produção era um jagunço. O outro era assessor em Brasília. Ou seja, ninguém entendia nada de uma planta industrial. Então era muito fácil sabotar que ninguém ia perceber. Mas eles ficavam nervosos porque a fábrica não deslanchava para fazer dinheiro novo, né? Eles tinham muita pressa. Eu fiquei, enquanto dava, eu fui sabotando. Então eu sempre inventava uma dificuldade, inventava uma desculpa aqui, outra colar, e tentando segurar os clientes que já estavam impacientes nessa altura do campeonato. Já tinha vendido na Europa, já tinha vendido no Brasil, e não entregava. A minha empresa ficou com uma péssima reputação de não entregar produto. Bom, aliás, está até hoje, porque quando eu conseguir restabelecer a empresa, me acontece a Lava Jato e consigo estourar minha reputação com os clientes novamente. A sorte é que a mídia mostra o outro lado da moeda e os clientes até entendem, mas não perdoam. Hermes, só um minuto. Nesse meio tempo em que você descobriu o que estava acontecendo dentro da empresa, até o momento em que você poderia rescindir o contrato, você ficou basicamente tentando atrasar a produção para que não houvesse a lavagem de dinheiro na empresa e, ao mesmo tempo, juntando provas contra essas pessoas para fazer essa denúncia? Exatamente. Aí vem a parte mais difícil, que era... Bom, uma vez que eu já tinha identificado o terreno, eu já sabia com quem eu estava metido. Eu tentava sondar, por exemplo, eu ligava para um amigo, contava a história, só faltava me chamar de louco, né? Porque eram histórias das mais absurdas que vocês possam imaginar. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui para contar uma coisa que pouca gente sabe.
E as pessoas perguntam, mas o seu medo não faz sentido. Um procurador chegou a dizer a um jornalista, o jornalista ligou lá para saber, o ano passado, saber se eu corria risco. E o procurador disse, não, o problema do seu Magnus é só o seu Alberto Youssef. Ok, é só ele? Não, não é só o Alberto Youssef. Tem toda a periferia, por exemplo, da Lava Jato, que o povo está solto, esses jagunços estão soltos. Todo o Laranjal está solto. Pra vocês terem uma ideia, teve um juiz que ajudou o Janene a armar uma milícia para sumir com alguns sem-terras que invadiram uma fazenda dele. Esse juiz que catou armas em fóruns e delegacias, fazia outros serviços exclusivos para o Janene e para o Youssef, e atrasava processos contra a família do Janene também na comarca de Londrina, esse juiz caiu dentro de casa, na região metropolitana de Curitiba, bateu com a cabeça e morreu. Exatamente no ano que eu denuncio ele para a Força Tarefa do GAECO no Paraná. Cara aí, foi acidente? Eu quero ver os laudos, eu quero ver a perícia. Nunca soube de nada. Só dizem que eu não tenho que me preocupar com isso. Como que eu não vou me preocupar com isso? Fui eu que denunciei. Eu quero saber se não fui eu que antecipei a morte desse desgraçado. E o laudo oficial, então, foi de acidente? Diz que caiu dentro de casa e bateu com a cabeça e morreu. No ano que eu denunciei esse sujeito, esse juiz. Caramba. Então, e tem vários outros episódios. Por exemplo, me botaram fogo numa casa, me roubaram dinheiro numa conta do Banco do Brasil. Eu fui pagar uma conta de 24 mil para uma pessoa, com a mesma senha passaram 80 para a conta do sujeito. Eu fiz queixa na delegacia de polícia, eu denunciei em Santa Catarina, nada aconteceu. Em Santa Catarina, quem cuidava do servicinho de perseguição era o tal de Pisolatti, aquele deputado que agora está num cargo de secretariado lá para o norte para ganhar imunidade. Tá? Era amigo e irmão do Janene e era do mesmo partido. Eu tinha uma conta da empresa na Caixa Econômica Federal, na cidade de Blumenau. A conta foi invadida. Era a sorte que era pouco dinheiro. Levaram o dinheiro. Eu não tinha nem senha registrada. Eu não tinha registrado senha. Entraram na conta, limparam a conta. Eu entrei na Justiça Federal contra a Caixa Econômica. O processo acabou arquivado e o idiota aqui teve que pagar as custas do processo. Nada acontecia. Perseguição direto e a todo instante. Eu denunciei para muitas autoridades. Bom, voltando ao ponto. Então, eu estava lá no meio daquela turma e eu comecei a catar informação. O Janene ficava durante a semana, ele ficava em São Paulo, na CSA, e ficava fazendo os negócios dele. E aí ele vinha na sexta-feira para Londrina, e aí já combinava comigo. Ele vinha, adulava, enquanto os jagunços praticamente me batiam durante a semana para fazer alguma produção, durante o final de semana, o Janene vinha, era o político. Levava para casa dele, me colocava já no sábado de manhã, passava, me pegava. Ele tinha vários carros. Ele tinha uma frota de luxo, que era o carro mais vagabundo, mais comum que ele tinha, era uma Hilux. Aliás, tinha duas Hilux, tinha Dodge Ram, tinha Mercedes, de tudo quanto é tipo, só carrões. E ele vinha, uma Pajero, todo dia, todo sábado de manhã me pegava, dava uma volta na cidade, me levava para casa dele e lá ele fazia um verdadeiro banquete. Lá aparecia tudo quanto era gente. E assim, quando a gente andava por aí, a gente foi pegando confiança um com o outro. Eu não sei se esse povo, eu acho que eles tinham um histórico que todo brasileiro era corrupto, que passou pela vida dele. Ele tinha certeza que eu também era. Então ele me tratava muito bem. Se fosse para falar assim, como ser humano, ele nunca me tratou mal. Só que quando ele começou a me ameaçar, foi muito barra pesada. E aí a gente ia para casa dele, eu ia para casa dele, e eu perguntava para ele, deputado, e o mensalão existiu?
Não, isso é uma injustiça, vocês estarem falando uma coisa dessa, não vá na conversa desse povo aí. Ficam dizendo que vocês ficam criminalizando o mensalão. Sempre houve mensalidade a deputados na história do Brasil. O único que não pagou mensalão foi Collor de Mello. Mas veja bem, não pagou não é porque não quis. Não pagou porque o arrecadador dele era ruim de negócio, que era o PC Faria. Chegava, não tinha jogo de cintura, extorquia os empresários botavam ele para correr e não conseguia levantar dinheiro para pagar. Então, assim, foi por falta de dinheiro. Não foi porque não quis comprar. Ele ainda debochava. E aí ele contava essas histórias com muita intimidade. Ele conhecia muitas siglas. Por isso que hoje, quando... Aí entrando no aí tinha começado antes na questão política, me assusta muito que as pessoas dizem: nós temos que tirar esse povo da esquerda para botar alguém da direita. Cadê a direita? Não existe direita no Brasil. As pessoas precisam pôr na cabeça que acabou a direita a partir do momento que a direita também se contaminou. Temos senadores sérios, temos políticos sérios ainda no Brasil, mas politicamente, ideologicamente falando, nós estamos com uma contaminação muito grande. Isso, ao lado do Janene, eu fiquei conhecendo exatamente o que é, como são os acordões, como são essas coisas. E hoje está assim, mas vamos tirar a Dilma e vamos montar o Aécio. Não vejo como solução. Não vejo como solução. Vamos fazer intervenção militar. Olha, os militares cometeram, eu estava falando antes, os militares cometeram 2 graves erros. Se os militares entrassem hoje para fazer o que fizeram em 64, eu não iria reclamar, veja bem. Eu não iria reclamar, iria aplaudir. Por quê? As pessoas dizem: mas fizeram um trabalho mal feito. Fizeram um trabalho mal feito na questão política. Não vou falar da truculência, eu sou contra isso. Eu não vou falar com a opressão, eu sou contra isso. Mas politicamente falando, se eles queriam entrar para equilibrar as forças, porque só havia esquerda, a direita estava sufocada, eles continuaram durante todo o regime sem fomentar uma direita forte para contrapor. Eles acalmaram a esquerda a murros. Essa esquerda, antes mesmo de começarem a abertura do Brasil, já estava lá toda a serelepe para tomar o governo e montar um plano de governo. Mas se vocês olharem, mas a educação está contaminada pelos esquerdistas há muito tempo. Tá, porque os militares permitiram. E o segundo maior erro dos militares foi que abriram sem verificar se havia um equilíbrio de forças na política. Não havia. Haviam esquerdistas mascarados de direita. Hermes, essa confusão da Lava Jato principalmente envolvendo a Petrobras, né? E onde é que entra a Petrobras nessa história com a sua empresa? A sua empresa era fornecedora da Petrobras. Como é que está essa ligação? Como é que foi feita isso? Bom, vamos lá. A CSA Project Finance, que foi a empresa que fez negócio comigo, que é o quartel-general de todos esses políticos, e quando eu digo todos os políticos, se vocês pegarem aí no passado, eu dei uma entrevista na Jovem Pan. Na entrevista da Jovem Pan, eu já alertava lá atrás, antes de começar o Petrolão, que o Petrolão era maior do que o Mensalão. Por que eu dizia aquilo? E eu falo também, olha, eu posso não lembrar de todos os nomes, mas todos que estavam no Mensalão estão no Petrolão. Está aí Dirceu indo para a cadeia, está indo Pedro Correia para a cadeia, está todo mundo. Sou profeta? Não sou profeta. Eu realmente estive perto do Janene, eu realmente ouvi coisas do Janene, ele realmente me confidenciou coisas. Bom, com relação, como eu tinha produto de teste, eu tinha um dos interesses do Janene é que eu tinha uma linha de produtos para lançar na área de petróleo e gás. E esse era um dos motivos de expandir a empresa também.
aparelhos para viscosidade, aparelhos para análise, enfim, os mais diferentes produtos da época na área laboratorial para óleo e gás. E ele tinha interesse nisso e sempre me dizia: nós vamos apresentar, a hora que você tiver com essa linha toda desenvolvida, eu vou te levar para conhecer o Paulo, que era o Paulo Roberto da Costa. E esse encontro acabou não acontecendo, porque eu consegui me mandar antes. Mas, dentro da CSA, tinha vários movimentos. Por exemplo, paralelo à minha empresa, eles usavam a minha empresa também para quartel-general. Então, volta e meia, postava uma carreta lá, um caminhão novinho. Que caminhão é esse? Ah, não, é que o Janene entrou numa siderúrgica em Barra Mansa e desfez o negócio, está trazendo os ativos para vender aqui em Londrina. Se não desse certo com a minha empresa, ele também iria fazer isso como fez. Ficava com os ativos e vendia. Ou seja, botou dinheiro sujo, comprou ativos no meu nome, vende os ativos, mesmo que seja no mercado negro, e faz dinheiro. O que ele fez com essa metalúrgica em Barra Mansa? Ele comprou, não sei se foi da Votoran, da Votorantim, ou de que empresa, e a siderúrgica não dava lucro. E ele comprou sabendo que não dava lucro. Tinha problema no alto forno, tinha problema não sei aonde e tal. Então, quando ele ia comprar uma coisa, um compressor para minha empresa, ele já comprava um para a siderúrgica. Viu lá, fazia um atacadão e comprava. Então circulava muita coisa desses outros negócios dentro da minha empresa. E na época, quem botou dinheiro nessa, eu vim saber agora, mas na época eu sabia algumas informações, mas não sabia todas. O fundo de pensão da Petros era sócio nessa siderúrgica que descarregou, ele roubou os equipamentos, ele decretou falência na siderúrgica e trouxe os ativos para dentro da minha empresa. Ou seja, a Petros foi lesada, e ele vendeu os ativos, ele vendeu os caminhões, ele vendeu as coisas todas. Com o dinheiro que ele sacou da Petros, botou a Petros como sócia, como investidora, através da CSA. Depois, se você pegar Cláudio Mente, dentro da CSA Project Finance, Cláudio Mente era o pupilo do Paulo Roberto da Costa, dentro da CSA. Também pupilo do Vacari. Pagava continhas aí pro Vacari. Eu também não entendo porque a Lava Jato não adentrou nesse lado aí ainda, mas pagava conta para o Vacari, era sabido. Ou seja, dentro da CSA se desdobrava uma segunda empresa. Ou seja, aí estava o vínculo com a Petrobras. Entendi. Por isso que eles conseguiram encaminhar a investigação para a Petrobras. Mas não bastando isso, era energia, era a área de energia. Quem foi José Janene lá atrás? José Janene foi o presidente da Comissão de Minas e Energia. O mapa das concessões foi pré-desenhado lá na época dele. E já quando a ministra das Minas e Energia era a Dilma, juntou a fome com a vontade de comer, para fazer o loteamento das concessões. Hermes, e uma das entrevistas que você deu, desculpa te interromper, você menciona a questão do Petrolão ter sido na verdade, uma via alternativa deles continuarem roubando dinheiro, porque o Mensalão estava sob investigação. Deu água, né? Entrou água no Mensalão. Você confirma isso? Foi por essa via mesmo? Ou desde o início o Petrolão era... Confirmo. Olha, eu liberei um documento esses dias para um pessoal aí de um veículo que deve fazer matéria nos próximos dias, mas eu posso antecipar alguma coisinha para vocês. O Ministério Público de São Paulo, quando eu soube que tratava do Mensalão, ou seja, existe nexo e existe um crime pregresso. Ou seja, o que eu pensei a primeira coisa? Estão usando o dinheiro do Mensalão na minha empresa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar para todos os lados. Teve uma repórter de uma TV americana ou inglesa, sei lá, CNBC, me entrevistou esses dias aí, e ela veio me perguntar, foi a Dilma que mandou investigar? Aí eu abri um parênteses e disse, não, por favor. O que aconteceu, por que aconteceu a Operação Lava Jato foi, primeiro, o Janene havia comprado briga com muita gente da Polícia Federal, porque ele era um crápula.
Ele ameaçava os delegados. Tinha um delegado mesmo de Londrina que ele ameaçou de morte e me contou. Então, quando eu conheci a Polícia Federal, eu falei, se precisar eu testemunho, eu ouvi isso. Ele chutava canela de promotor e contava isso. Ou seja, ele era o norte pioneiro, o norte do Paraná, ele mandava naquilo lá. A polícia, ele mandava dinheiro, mandava cesta de Natal, mandava o que fosse e comprava todo mundo. E eles contavam isso. Tô indo levar uma caixa de vinhos lá pro patrulheiro fulano de tal, lá da Polícia Rodoviária Estadual, que não multou o Janene a 190. Sabe? Então era assim. E aí a moça me pergunta e disse, olha, então foi uma junção de fatores. Primeiro, eu sou extremamente teimoso. Lá pelas tantas aí, quando eu voltei à carga e o juiz, lá pelas tantas, alguém no Ministério Público me elogiou. Muito obrigado pela sua persistência. Para não dizer outra coisa, obrigado por ser um pentelho, ser um chato. Tá? Porque eu disse, eu estava desesperado, acabaram com o meu brinquedo, eu da noite pro dia eu não tinha fábrica, eu tinha compromisso para honrar com meus clientes. E a justiça não me ouvia, ninguém me ouvia, então eu comecei a atirar para tudo que é lado. E uma das denúncias que eu mandei e-mail até para a presidência da República, ingenuamente, mesmo sabendo que tinha coisa, mas ironicamente, tanto que esses e-mails vão aparecer qualquer dia desses. Eu fui muito irônico. E aí, uma das denúncias que eu fiz foi para o GEDEC. GEDEC é um núcleo especializado de crimes financeiros do Ministério Público do Estado de São Paulo. E lá um promotor fez uma investigação. E com essa informação constatou que era dinheiro do mensalão. Só que no Ministério Público de São Paulo ele resolve arquivar esse caso, porque não era a área de competência deles, por o crime pregresso ser federal e estar envolvidos políticos. Então esse promotor fez arquivou e fez um ofício ao STF, informando ao STF do que estava acontecendo. No auge do mensalão, o STF já estava avisado que a coisa continuava. Bom, não aconteceu nada. Esses dias aí, há poucos dias atrás, eu descubro nas minhas coisas esse caso, lembrei, tantos anos depois, e eu passo um e-mail para a ouvidoria do Ministério Público de São Paulo perguntando, olha, logo eu vou ser perguntado pela mídia que fim deu a denúncia que eu fiz a vocês. E crente que eles não iam me responder, que não tinham feito absolutamente nada. Todo mundo gavetou, mas um gavetar não ia fazer diferença. De repente, uma semana depois veio um e-mail dizendo, olha, o promotor tal não trabalha mais conosco, o senhor fez a denúncia, mas no ano tal nós arquivamos e mandamos um ofício para o STF e o ofício está no anexo, eu tenho esse ofício. E o ofício do anexo era a informação para o STF que a coisa continuava. Não foi feito nada. Aí eu começo insistentemente a mandar ofícios para o STF. Nenhum foi respondido. Ou seja, foi para a gaveta, estamos desesperados atrás de papel, não encontro o papel, sei lá o que houve. Mas o STF restou avisado que a coisa continuava. E assim foi. Então, voltando à sua pergunta. Quando eu falo da continuação do Petrolão como dando continuidade ao mensalão, isso já era sabido em 2008, 2009, sabia. E, na verdade, nunca parou, tanto que viram agora há poucos dias que a roubalheira continua até agora, mesmo com os caras presos. Então Hermes, desculpa interromper, você mandou esses e-mails, você comunicou a várias autoridades e ninguém parece que estava nem aí, né? Então, caiu no colo do juiz Sérgio Moro por acaso isso? Foi alguma coisa que alguém direcionou isso para ele? Você, na sua opinião, você acha que foi um acaso essa
Porque ele é que está à frente desse processo todo, não é isso? Ele que está dando continuidade a isso e está indo realmente atrás, né? Eu trabalho com 3 possibilidades para o início da Lava Jato. As denúncias que eu fiz todas em Londrina era uma coisa muito complicada. Embora tivesse 2 delegados muito sérios da Polícia Federal, parece que a coisa não andava. Mas tinha lá o delegado Evaristo, o delegado, eu acho que era o Gerson Machado. Os 2 me passavam muita seriedade. Tanto que eu vim a Curitiba, no Ministério Público Federal, a gente fez algumas reuniões em conjunto, eu via que estavam trabalhando. Tanto que quem quebrou a delação premiada do Youssef a primeira vez fui eu. Eu tive um encontro com toda essa gente em Curitiba, e foi lá que eu contei que numa das festas na casa do Janene, ele e o Janene estavam combinando uma viagem para a França para fazer um negócio num banco francês. E na época, o Youssef, para viajar, ele tinha que avisar a justiça um bom motivo para poder fazer isso. E ele alegou ao Ministério Público que era lua de mel. E o Janene confessou para mim que não era lua de mel, que era um serviço num banco francês. E quando eu conto isso para a procuradora, lá em Curitiba, a mulher quase tem um troço, né? Me enganou, não sei o quê. Depois, enfim, eu prefiro não entrar muito nesses detalhes. Porque a Lava Jato, aos trancos e barrancos e com seus tropeços, eu tenho as minhas críticas, tenho. Ela funciona e é um excelente, vai deixar é fantástico para o Brasil. Isso vai fazer com que as gerações futuras já venham com outra mentalidade, que nós, ou seja, ela serve como um divisor de águas. Tá? Então, assim, eu tenho descontentamentos? Tenho. Tem gente solta? Tenho. O que dá a entender que pode ser uma coisa seletiva? Dá a entender. Às vezes eu paro e penso, mas eu acho que ou é falta de contingente ou é estratégia. Eu prefiro ver dessa forma. Tá? Eu prefiro ver dessa forma. Ou não vou me meter porque eu não sou especialista na área. Às vezes eu estou muito chateado quando vejo alguém solto e digo, poxa, mas... prefiro pensar que é estratégia. Prefiro pensar que é falta de contingente e vamos em frente. Vamos em frente porque o lucro até agora é muito bom. Mas eu tenho uma pergunta. Eu sei que você viu e ouviu muita coisa nesse período todo que você ficou ao lado do Janine, mas a gente também sabe que você fez as denúncias, mas você tinha provas físicas também para apresentar. A minha questão é a seguinte, esse pessoal que já fazia isso há tantos anos, já roubava há tantos anos e já tinha esse processo todo de corrupção que vinha se estendendo por anos, eles deixavam tanto rastro, assim, o que de prova física você chegou a apresentar para o juiz, para a polícia? Para o Ministério Público? Público. Quando essa empresa lá de Londrina, de Porto Alegre, não queria entregar as máquinas por causa da divergência de depositantes e quem iria receber os equipamentos, eles exigiram uma declaração de todo esse laranjal, autorizando a minha empresa a retirar os equipamentos. Eles tinham tanta certeza que eles me tinham na mão. Eles mandaram fax para mim, mandaram fax para minha secretária, eles mandaram e-mail, eles mandaram e-mail para o fornecedor, eles distribuíram essas declarações como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu levei aqueles documentos para algumas pessoas que verificaram, não, mas você está lavando dinheiro para alguém. Não tem a menor dúvida que você está lavando dinheiro para alguém. Que bom. Aí eu me enchi de razão, guardei aquilo e lá de dentro mesmo eu mandava muita informação anônima com cópia desses documentos. Tá, tem um delegado da Receita Federal, eu visitei ele pessoalmente com os documentos. O cidadão não fez nada. Eu corri o maior risco. Eu fugi de dentro da empresa, que os jagunços me vigiavam sempre. Fui até o centro de Londrina, fui até a delegacia. O cidadão não fez absolutamente nada, não moveu uma palha.
O Ministério Público do Trabalho, esses bandidos, eles contratavam pessoas e assinavam a carteira por mim. Não era eu que assinava a carteira. Eles assinavam a carteira dos funcionários no nome da minha empresa, não podia nem dizer não. E eu contratando, era aquele cabide de emprego. Você, pelo que você está falando aí, desculpa interromper mais uma vez, a sensação que eu tenho é que parece que o sentimento de impunidade estava tão alastrado entre eles que eles já não estavam mais nem se importando apresentar provas, em gerar provas para si mesmo. Eles não estavam mais nem aí para nada. Eu lhe pergunto, todo esse pacote todo de impunidade, de coisa esculhambada, vamos dizer assim, que a gente está agora vendo, você acha que é possível isso sem que houvesse um chefe maior, sem que a presidência da República estivesse envolvida, sem que gente maior estivesse por trás acobertando e segurando as pontas? O Giannini era muito seguro. Tá? Ele era extremamente seguro, tanto que ele dizia: só eu e o Zé Dirceu, só nós derrubamos o Lula. E ele extorquia o Lula. Tá? Ele extorquia. Certo dia eu peguei ele no telefone e ele dizia: vocês não estão levando meus recados para aquele filho da mãe, para aquele barbudo. Você sabe com quem ele estava falando nesse telefonema? Ele estava falando com o interlocutor o interlocutor do Lula. Mas você não sabe quem? Você não sabe quem é? Olhar para a cara dele. Ele estava ameaçando o Lula. E aí o que eu percebi é o seguinte: ele tinha muita segurança, tanto que assim a investigação não andou porque tudo foi do contra no início. Tudo foi no contra. Eles tentaram abafar essa investigação o máximo que eles puderam. Para ter uma ideia, e eu teço esse elogio, não me canso de elogiar, eu tive vários advogados que foram comprados ao longo do caminho. Eu gastei muito dinheiro. Tá? E o advogado que não foi comprado, ele, por si só, ele não queria bater de frente. Todos os advogados diziam: você tem que fazer um acordo com o Giannini. Bom, eu não me sentia confortável em fazer acordo, uma vez que eu já tinha denunciado. Eu também não me sentia acordo, porque eu denunciei, porque justamente eu não queria saber aquilo, não queria saber da coisa errada. Então não adiantava, vinha a proposta de dizer: eu te devolvo os teus equipamentos, a tua fábrica velha, se você for... Tem até uma gravação na internet que fala isso aí, de um jagunço aí, um interlocutor, acho que no portal do Ucho, tem lá o cidadão dizendo: olha, o Giannini mandou dizer, ele te devolve todas as suas coisas, mas você tem que ir na mídia aí e dizer que você falou tudo isso até agora para favorecer algum inimigo político. Só que eu não fazia acordo, de jeito nenhum, eu não queria nenhum tipo de acordo. Eu queria era que a justiça fizesse alguma coisa. O Giannini, ele tinha total certeza que não ia acontecer nada com ele. E eu via isso. Quando foi? A partir da morte do Giannini, a coisa começou a mudar. Porque ele não tinha mais um Giannini para extorquir. Os jagunços, boa parte dos jagunços dos laranjas saíram muito bem, porque que eu saiba aí, corre a boca pequena aqui, que a viúva do Giannini teve que até negociar com os laranjas para conseguir reaver alguns bens, para vender e fazer dinheiro, porque os laranjas não queriam devolver o dinheiro para a família. O que aconteceu foi o seguinte: o Lula, as pessoas sempre falam: mas o Lula o Lula foi extorquido, coitado. Não é coitado, não, porque ele tinha popularidade para virar a mesa em cima do Giannini. Ele não fez porque ele gostou da brincadeira. O Giannini ensinou a arte para ele da arrecadação. Bom, e o Dirceu aprendeu com todos eles. Tanto que o Giannini era conhecido como professor. Pode procurar matérias aí antigas. Ele era tido como professor. Ele pegou o mensalãozinho dele lá de Londrina. Quem é de Londrina sabe que ele já era um arrecadador em Londrina. Foi ele que fez a ascensão de vários políticos, né? E exportou isso para cima. Óbvio que o Lula sabia.
Óbvio que sabia. Sabia e era extorquido e gostou da brincadeira quando ele poderia ter virado a mesa em cima do Janene. Isso que eu estou falando e o que eu falo, você não tem medo de falar? Eu tenho testemunha que também ouviram isso. Eu não sou o único. E quanto a Dilma, você acha que a Dilma também tinha conhecimento de tudo isso que estava acontecendo? A Dilma tinha, sim. A Dilma tinha porque ela foi que ajudou no loteamento das concessões do setor elétrico. Tá? O Janene, olha só, o Janene ele ganhou uma termoelétrica lá pelas tantas. Com a placa inaugural ele já estava tentando vender energia no mercado futuro. Ele conseguiu todas as licenças ambientais, tudo que tinha direito. E aí depois viu que a matriz energética não ia ser aprovada porque era carvão, tinha que transportar o carvão, o megawatt ia ficar mais caro do que o carvão. E aí ele mudou e entrou, vendeu a parte dele e entrou num outro negócio que é a Enérgio, são as energias, a parte renovável, as eólicas. As eólicas aí do Nordeste. Perfeito. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, aí tinha um monte de eólica aí que não tinha nem rabicho, não tinha nem cabeamento para ligar na rede. Não precisava, era para vender para o mercado futuro, aquela energia, então não tinha problema. Isso aí são tudo concessões da época em que a Dilma continuou agraciando essa turma toda através de concessões. E aí, se entrar nesse setor elétrico, que não entraram, se entrar nessa parte das eólicas, se entrar em todas... Eu acho que tem algumas coisas da Lava Jato com relação ao setor elétrico que podem ser resumidas baratas e não deveriam. Tá? Por exemplo, Itaipu, Janene teve em Itaipu. Tá? Teve uma época que eu lembro bem o Janene falando que estava negociando com um iraniano um produto, não sei se era biológico ou químico, para limpar os mexilhões das plataformas e das pás das hidrelétricas, que criava muito mexilhão, muita incrustação, e esse iraniano tinha feito uma descoberta, né? E ele estava negociando com a Petrobras e com a Itaipu, né? Sem contar outras coisas, né? Mas você fala muito o ponto-chave de toda essa sua denúncia, acaba sendo sempre o Janine. Mas o Janine morreu em 2010, se não me engano, o ano. E desde então ainda continua se desviando dinheiro e mesmo com essa questão da investigação, eu acredito que esse esquema ainda não tenha parado. Existem outros nomes fortes envolvidos também nessa roubalheira toda. Você arrisca vários outros nomes lá como cabeça? É sabido, isso vem à tona mais cedo ou mais tarde, a menos assim, eu bato muito ultimamente no procurador Janot, porque ele deixou muitas dúvidas. Agora, por exemplo, já que ele está com tanto ódio aí do Collor, investiga os irmãos Leone. Investiga os irmãos Leone, que um deles auditava, era dono de uma auditoria que auditava a Petrobras. Era a raposa cuidando do galinheiro, e isso era muito chegado do Collor. Pega a família Sarney. Por que a família... Tem uma explicação que a família Sarney nos deve. Saiu assim da cena política, da vida política da noite pro dia. E eles foram encarregados o Sarney controlou o setor elétrico durante muito tempo no Brasil, né? Anos e anos ele estava por trás. Mas a família Sarney, eu acho que eu sei quem é o elo com a família Sarney. Não posso falar ainda porque ainda me faltam alguns linkzinhos, mas eu vou falar um nome que talvez chegue lá. Bom, nós estamos falando de CSA Project Finance. Perfeito. CSA Project Finance fez negócio comigo. GDF Investimentos era aquela continuação que o Youssef fez para internalizar o dinheiro que ele roubou do Janene. Ele conta a história aí que era um dinheiro que ele tinha lá fora da época do Banestado que ele queria trazer para fazer investimentos, por isso que ele fez a GDF. Mentira, o dinheiro que ele roubou do Janene que ele queria internalizar. Então a GDF Investimentos andou muito pro lado da Bahia. Então tem a parte do Argolo, a GDF fez negócio de um helicóptero com Argolo, fez negócio de um hotel na Bahia com Argolo. Depois da GDF Investimentos, tinha uma outra empresa, coincidentemente também chamada de CSA,
CSA Securitizadora. Essa securitizadora tem um sócio. Esse sócio foi ligado ao Sarney. Esse sócio foi ligado a shopping centers. Foi ligado a cavalos de raça. Janine também lavava dinheiro em cavalo de raça, tá? Só para vocês saberem. Então, tem trabalho para mais de metro. Tá? Tem trabalho para mais de metro. Tá? Eu fico muito chateado quando eu vejo algum desses links sendo ignorados. Ou por convênio. Eu não sei dar o diagnóstico, eu não sou especialista, e eu não vou jogar pedra na Lava Jato. Tá? Mas eu fico muito triste, muito chateado quando algum link não é explorado até o fundo. Aí eu converso, tem alguns jornalistas aí, alguns repórteres investigativos que a gente conversa sempre, fazem um trabalho fantástico. Outra coisa, deixar bem claro, todo mundo bate na mídia brasileira. Injustamente. Injustamente, eu sou testemunha disso. Os cartolas podem ter o rabo preso. Alguns. Mas nós temos veículos sérios e nós temos jornalistas sérios. Nenhum. Eu não posso reclamar de nenhum dos jornalistas que eu conversei até hoje. Nenhum. Pelos jornalistas brasileiros, o Brasil já tinha sido passado a limpo. Tá? E eu sei o quanto trabalha. Não estou falando dos esquerdopatas, da mídia esquerdopata, que fica fazendo ilação e inventando coisas, ou daqueles mais aloprados que ficam aí só plantando notícia falsa para aumentar a mídia, para ganhar um dinheirinho do Google, para sobreviver. Não estou falando desse que não considero. Mas eu posso falar que 90% dos jornalistas que eu conversei, eu não tive problema. É verdade, sim. Lá atrás, eu contei a minha história para Veja, foi para Gaveta. Eu contei para Isto É, foi para Gaveta. Todos fizeram entrevista comigo com fotografia e tudo em 2009. Não publicaram? Quem teve coragem? Em 2009 eu contei toda essa história que eu estou contando para vocês, já contei lá atrás. Caramba! Vai para Gaveta. A Isto É, quando começou, foi a primeira a me contactar. Isto É veio, fez uma matéria, foi muito séria comigo. Por quê? Segundo a informação, não, é que isso precisava alguma prova maior. Ok. Voltando ao ponto. Tentaram entrar, como eu disse, muitos dos meus advogados se venderam. E parte da denúncia que aconteceu foi o seguinte: eu estava muito chateado em 2009 que a coisa não andava. E um dos delegados da Polícia Federal me passou o contato do Sérgio Moro. Olha, foi melhor você fazer um dossiê e mandar para esse cidadão aí. E eu fiz um dossiê, um relatório, mandei para ele, ele agradeceu a informação e disse: vou encaminhar o caso para um delegado da Polícia Federal. Ou seja, se lá estava na Polícia Federal parado por algum marasmo, o pedido de um juiz deu uma aquecida no negócio. Os delegados estavam precisando desse input de cima para baixo, esse é o meu ponto de vista. E o juiz agradeceu e fez. E claro que na sequência começaram a chegar informações e ele viu que a turma do Banestado continuava, e ele foi o juiz do caso do Banestado, então era uma questão de justiça, questão de honra, uma questão, enfim, aquilo tinha que ser resolvido. E ele fez muito bem. Mas a coisa não andou só por ele. Eu vejo o seguinte, ó. Se esse ofício que foi do Ministério Público de São Paulo para o STF resultou em alguma coisa, ou o Joaquim Barbosa mandou o Paraná investigar novamente, eu acredito que possa ter um encontro de pedidos, e aí criou-se o ambiente favorável para uma investigação mais contundente. Perfeito. Mas assim, eu atirei para todos os lados possíveis. Em 2010 eu estava nos Estados Unidos. O Janine já tinha morrido. As coisas estavam muito difíceis para mim e eu queria voltar.
Então eu fiz um e-mail para o Lula, muito irônico, esse e-mail vai aparecer daqui uns dias. Senhor presidente, eu infelizmente tive uma experiência desastrada no lado do Sr. José Janene, ele me contava umas coisas, bem irônico, ele me contava umas coisas e tal, enfim, e eu estou precisando voltar para o Brasil, eu quero saber se eu vou ter segurança. Aí me respondem, eu tenho esse e-mail aí, o pessoal da documentação histórica do Palácio me responde dizendo que o Lula mandou encaminhar para o ministro da Justiça. Acha que alguém me deu proteção em algum momento? Vou parar na gaveta lá do ministro da Justiça dele. Tá? Então, são essas informações todas. Por exemplo, por que não me dão proteção no Brasil? E aí vem uma outra crítica, e não é uma crítica, quando eu critico, entendam bem, tirando a questão do Janot, que tem esse ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, eu falo de Ministério Público Federal, e hoje eu sou um ativista para tentar melhorar isso, eu participo de reuniões na Transparência Internacional, eu falo com alguns capítulos da Transparência Internacional, tentando ver uma forma de mudar isso. O Brasil, a ditadura causou sérios danos à política brasileira por não ter, tá? O regime militar causou. Eu já estou entrando do pessoal, já não consigo mais chamar de ditadura, já não me sinto mais confortável. O regime militar, entre os males que causou a política, um deles foi quando fez essa abertura para um bando de aloprados, tá? Que estavam carentes e sedentos por uma democracia, enfim, qualquer coisa que pudesse chamar de democracia, a Constituição é falha, porque o Ministério Público depende do Executivo, por exemplo, para dar proteção para uma testemunha. Ele não enxerga, a Constituição brasileira não enxerga uma testemunha. Eles enxergam o delator para fazer uma delação premiada, mas não enxergam a testemunha. Não há um programa. Que é a que traz as matérias-primas para a investigação. Não há um programa de proteção à testemunha no Brasil, é isso que você está dizendo? Não existe. O que existe são alguns arremedos, como por exemplo o Provita, que o próprio Ministério Público Federal me dissuadiu de aceitar isso, porque era perigoso, né? É um regime, dizem eles que é um regime rígido, e que se as pessoas não respeitarem esse regime, tem que trocar de nome, tem que ficar um indigente, tem que acabar com a sua profissão. Eu pensava comigo, mas espera aí, eu não sou bandido, eu vou ter que largar a mão da minha profissão, vou ter que viver num hotel com salário mínimo, vou trocar o meu nome, se descobrirem vou ter que trocar o meu nome de novo, e ainda vou estar em risco. Peraí, é um sistema muito errado. Então, eu venho batendo muito nesse ponto, porque o Ministério Público Federal me apresentou essa solução. Eu recusei, então me enviaram para a SCI, Secretaria da Cooperação Internacional, para tentar me encaminhar para algum país, para algum canto. Isso já no ano passado, quando estourou a Lava Jato. É muito interessante, porque eles ficaram enrolando, a SCI ficou enrolando. Sempre me diziam que dependiam do Itamaraty. Eu disse, não, o Itamaraty que cuida da agenda do seu Lula, não quero. Lá atrás já pensava assim. Imagina agora que está confirmado que ele cuidava da agenda do Lula. Também não quero. O Janot, na época que me ofereceram isso no ano passado, o Janot estava levando porrete, porque já era suspeito. Então eu não me sentia seguro. Eu disse, por que o Ministério Público não tem uma célula autônoma para me dar proteção? Tudo tem que ser via ministro da Justiça, ou seja, a Constituição foi escrita para o país de Alice. Ou seja, eles não abriam a possibilidade que o Executivo um dia pudesse se tornar corrupto. Isso é verdade. Quem escreveu a Constituição não admitia que o Brasil se tornasse, que o Executivo um dia virasse corrupto. Então, alguns setores do Brasil, da Justiça e outros, dependem do Executivo. Por isso que não dá para confiar.
E outra coisa, então assim, voltando a outro ponto interessante. Janene me causou prejuízo, e o CEF me causou prejuízo. Pra vocês terem uma ideia, eu estava no Brasil, nem no enterro da minha mãe eu pude voltar, de medo. E se vocês olharem, a Lava Jato me causou o dobro do prejuízo. Porque ao final de 2013, início de 2014, eu estava quase recuperado. Eu comecei do zero a empresa no Brasil. Quando estoura a Lava Jato, acho que foi uma publicidade irresponsável, tá? Entregaram lá, eu fui a uma audiência lá como vítima, como testemunha e como vítima. Há poucos dias depois, a revista Época estava... Meu depoimento estava indo ao ar. Uma exposição. Eles poderiam ter me preservado. Vocês terem uma ideia, a denúncia do Ministério Público Federal, que acabou dando uma indenização aí, que eu nem sei o dia, e nem sei se eu vou botar a mão um dia. A denúncia deles foi feita a toque de caixa. Pegaram os pontos principais para resumir aquele assunto e lá ainda colocam o meu endereço e largam isso na internet. Eu nunca mais pude voltar naquele endereço. Caramba. Irresponsabilidade, isso é falta de preparo, me desculpe. Então, assim, falo sim. Eu não tenho de quem falar, por exemplo. Licença. Lá pelas tantas. Licença só um pouco. Antes, a gente estava falando sobre a questão da informação ser divulgada de forma clara e não deixar nenhuma... Eu até mencionei o caso que talvez a Polícia Federal não tenha divulgado ainda todos os fatos da investigação, até por uma questão de preservar a investigação. Mas você agora relata que alguns fatos deveriam, né, a sua imagem, algumas coisas deveriam ter sido preservadas. Você não acha que é um pouco contraditório quando você fala que as coisas deveriam ser expostas de maneira bem clara, mas agora você acha... Aí é que... não, mas aí é que tá. Se vocês compararem a proteção que me deram e a proteção que deram para quem fez a delação premiada, não tem nada a ver. E a questão é a seguinte, mais cedo ou mais tarde saberiam que fui eu, mas não me ajudaram a sair do país. Não pode me dar proteção no Brasil, me ajuda a sair. Não, eu tive que sair por minha conta. Estou fugindo até hoje. Tá? Não me ajudaram com absolutamente nada. Quebraram. Essa publicidade quebrou a empresa. Quebrou. Os clientes foram embora, os investidores foram embora. Todo mundo sumiu. Sabe? E acham que simplesmente pode lavar a mão? Repito, é preciso que as coisas sejam colocadas no seu ponto. O que para mim é desculpe aí que a Microsoft resolve fazer a atualização depois da meia-noite. Sacanagem. Tá bom. Não, acho que não vai reiniciar. Bom, delator. Delator para mim é bandido desertor. Eu não sou bandido desertor, eu sou denunciante. A cultura brasileira é outro problema mal resolvido da época do regime militar. Delator, cagueta, não é o meu caso. Enquanto o Brasil não começar a saber distinguir o que é testemunha e o que é delator, fica complicado. Então, assim, e o que eles fizeram? Bom, a gente não pode proteger esse cara. Melhor a gente não admitir ele e não falar o nome dele. Mesmo já tendo nome lá, mesmo vazando documentos, mesmo eu aparecendo a cara na revista Época, eles continuaram negando. Por exemplo, lá em Portugal, eu tive um problema. Eu fui pedir visto em Portugal, contei a minha história, só faltou me chamarem de mentiroso. Sabe qual foi a resposta para indeferir o visto? Em contato com autoridades brasileiras, esses não deram nenhum crédito ao senhor, o senhor não é relevante, em outras palavras, o senhor não é relevante e também não corre risco algum. Quando eu recebi esse documento pelo correio, eu fiquei tão indignado que eu passei um e-mail na hora para o pessoal da Lava Jato. Eles negaram. Não negaram com veemência, mas negaram. Já disse, não é da coisa da PGR. Bom, se não é da PGR, é do Itamaraty. Então é perseguição política. E você recebeu ameaças
explícitas de morte, Hermes? Na época do Janine eu recebi, depois não precisou nem ser mais explícita, porque colocaram fogo em casa, me sabotaram o carro, fizeram, enfim. E aí os telefonemas, né, toda hora. E volta e meia aí eu fico olhando os comentários. Graças a Deus, 99% dos comentários são favoráveis a mim. Volta e meia aparecem ameaças nos meios dos comentários. Né? Volta e meia tem ameaças, e não são ameaças veladas, são bem explícitas. Você vai ver. O ano passado tinha um tipo de denúncia, de ameaça que era quando a militância resolve os problemas, é insurreição. Ou seja, crime sem dono, crime sem paternidade. Então eles ameaçam com insurreição, eles ameaçam com... Então eu tenho que tomar cuidado, não posso andar perto de tumultos, eu não posso... Embora eu fui às manifestações quando eu estive no Brasil, as de março, né? E fui para Paulista, aquele mar de gente e tal. Mas ainda bem que naquele momento o público em geral não me conhecia, mas os bandidos sempre souberam quem eu sou. Outro detalhe interessante que eu fico assim, por exemplo, eu tenho alguns políticos que eu converso com eles e tenho um grande respeito, né? Por exemplo, o senador Álvaro Dias foi o primeiro senador que oficiou o ministro da Justiça me pedindo proteção. E essa proteção não deu em nada. Não foi culpa dele, ele fez a parte dele. Então tem alguns políticos que eu tenho um grande respeito, até mesmo porque nunca ouvi falar do Janene nada contra eles. E aí tem vários outros políticos que eu converso, agora a maior parte, vamos dizer, 95% do Congresso foge de mim como o diabo foge da cruz. Será que é medo de algum constrangimento? Sei. O Hermes, uma pergunta. Eu não lembro, eles podem ficar tranquilos, de 300 e tantos deputados eu não lembro de todos os nomes. Eles podem ficar tranquilos, eu não lembro de todos, eu não tenho memória para isso. Lembro de muitos, mas não lembro de todos. O Alberto Youssef tem afirmado e reafirmado, inclusive em delação premiada, que o Lula e a Dilma tinham conhecimento e se beneficiaram desse esquema todo de corrupção que está sendo investigado. Você acha que ele tem efetivamente provas concretas que possam ser usadas para dar sustentação a essa afirmação que ele está fazendo? As provas estão em todos os lados. Basta o seu Janot mandar investigar. Basta largar o freio de mão da PGR e investigar. As provas estão em todos os lados. Nos links, nas relações que eu lhe falei. Entra nesta Enérgio. Entra nessas concessões do setor energético, chama os jagunços do Janene e dá uma preventiva nesses caras, para que eles comecem a falar o que o patrão fazia. Por que ninguém da turma do Janene apareceu ainda na Lava Jato? Se ele era tão importante assim, por que não buscaram os assessores dele? Por que não buscaram a turma dele? Desculpa, não querem. E aí eu me refiro a Janot, tá? O Youssef, ele está falando, ele já mentiu no Banestado, ele já perdeu uma delação, ele sabe que ele não pode fazer isso de novo. Né? Ele pretende sair daqui 3, 4 anos com a delação premiada. Ele não seria leviano a fazer isso. Tá? Eu acho que eles estão falando a verdade, sim. Né? Paulo Roberto da Costa, eu vi um vídeo que ele fala do temor que ele tem, né? Poxa, esses dias eu estava assistindo, eu recapitulei e vi uma matéria da TV Record com relação à morte do Celso Daniel. A Record fez uma matéria fantástica, mostra a sequência do que aconteceu com as 9 testemunhas, o sequestrador que levou 60 facadas no presídio, o legista que suicidou-se no escritório dele, fora do horário comercial, antes de entregar um laudo, o agente funerário que identificou o Celso Daniel, que foi o primeiro a ver o corpo que morreu. Eu vejo aquela matéria e vejo depois a conversa do Paulo Roberto e o medo dele, né? Procede. E se não passarem o Brasil a limpo, muita gente vai morrer, quer por vingança,
Hã? E aí, você para sustentar um regime? Olha, eu andei pelo mundo, eu estudei muito sobre o comunismo. Quando Lula ganhou aquele título honoris causa em Portugal, patrocinado por alguém, porque foi contra a vontade de muitos docentes da universidade, lá em Coimbra, naquele dia eu estava na Romênia. E foi uma situação muito interessante, que se vocês olharem na revista Veja, lá no Ricardo Sete, eu fiz um comentário lá chamando Lula de doutor em trollolocracia. E o Ricardo Sete gostou e repicou aquilo lá. Por que doutor em trollolocracia? Porque me chamou muita atenção aquele honoris causa. Na Romênia, eu estudei muito sobre o Nicolae Ceausescu e a Helena Ceausescu, a mulher dele. Bom, os dois eram semi-analfabetos. E a mulher se dizia PhD em plásticos, mas não tinha nem o primário. Como? O marido comprava títulos honoris causas ou títulos de doutorado em universidades da Europa. E ela ia lá e colocava aqueles diplomas no jornal do Partidão. E quem me contou isso naquele dia, eu chego no táxi para ir para o aeroporto. Eu chego no táxi para ir para o aeroporto, o jornalista já sabia que eu era brasileiro, me bota, já tinha pego aquele táxi várias vezes, bota o jornal com o Lula de toga, bem no banco para eu ler. E eu olho aquele jornal, e aí ele disse, seu presidente, não sei se ele sabia ou imaginava, né? O seu presidente tá ganhando isso aí, doutor, pelo amor de Deus. Aí ele perguntou, o senhor tem um tempinho? Ele me contou essa história da Helena Ceausescu. Eles compravam os títulos honoris causa para enganar o povo. Isso é uma ostentação típica do comunismo, típica desses caras, sabe? Então, e eu andei pela China, andei em vários lugares, olhando como funciona a coisa, enfim. Nós estamos já passando do horário, 10 minutos. Eu quero pedir desculpa a você pelo nosso atraso. A gente está ainda fazendo alguns ajustes aqui, e a intenção do canal é termos essas lives, tá? Esse programa ao vivo, uma vez por semana, talvez a cada 15 dias, ainda não temos essa definição, mas conforme você pode ver, a gente ainda está fazendo alguns ajustes, ainda tem alguns problemas, e por isso que nós tivemos esse atraso no programa de hoje. E isso, inclusive, até explica muita gente que falou que ia estar assistindo. Nós tivemos uma audiência nos picos aí de 40, 50 pessoas, mas o programa vai ficar gravado, vai ficar disponível no canal. Eu queria saber se a gente tem alguma pergunta Alguma pergunta ficou sem resposta? Não, da minha parte não, da minha parte ficou tranquilo. Estou tentando ver se eu consigo encontrar. Mas alguém aí no chat tem alguma pergunta sem resposta? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bem lento a atualização, né? Nós estamos com um monte de problemas técnicos, eu não sei o que está acontecendo, inclusive para carregar a página aqui tá realmente muito complicado. Mas eu quero já agradecer, Hermes, a sua presença no programa, e se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, por favor, para a gente ir para o encerramento, fique à vontade. Claro. Enquanto isso, eu vou verificar aqui se tem alguma pergunta de algum internauta. Ok. Na verdade, assim, eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa debater, a gente precisa, e por isso que eu converso com absolutamente todos os grupos, todas as tribos, todas as ideologias. Eu acho que é o momento é um momento de reflexão, é um momento de a gente tentar entender os diferentes fatores, mas todos têm uma origem que a gente já viu, ou seja, eles tinham certeza da impunidade. Sim. Isso tem um fundo, isso vem, o que a gente pode analisar é que eles tinham certeza da impunidade. Isso é do Brasil. Essa garantia da impunidade, aí eu fico falando, né? Poxa, eu tinha algum esclarecimento, eu tinha um nível de compreensão das coisas, ok.
Agora vamos pensar em quantas vítimas a corrupção faz no Brasil que não tem voz. Sim. Não tem voz para se levantar. Eu, assim mesmo, me levantando, demorou quanto tempo para eu ver algum tipo de justiça? Mesmo ainda tendo perdido mais ainda. Mas vamos começar a refletir, e aí fica um grande conselho. Está na hora, ainda postei no meu Facebook hoje, o cidadão postou, acho que em São Paulo, que 1 quilo de linguiça, ou no Rio de Janeiro, parece que 1 quilo de linguiça de 1.200 gramas, 1 quilo e 200 gramas, tinha 700 e poucos gramas. Eu vi essa reportagem. O outro lá em Porto Alegre, no mercado, acho que no Zafari, é um mercado classe A. Eu conheço aquele mercado, o Zafari. 1 quilo e pouco tinha lá 900 e poucos gramas. E aí eu escrevi, denuncie, faça boletim de ocorrência, isso é roubo. Se o delegado, se o inspetor, se não quiserem fazer o BO, cria uma cara do delegado e bota no Facebook. Eu tenho uma pergunta, Hermes. O João Paulo, ele faz uma pergunta, ele quer saber se você acha que se a Dilma ou o Lula vão ser envolvidos, vão ser pegos nessa operação Lava Jato. Na sua opinião, você acha que eles vão conseguir se safar ou vão ser enquadrados? Tecnicamente, tá? Eles podem se safar da justiça, mas do meu livro eles não vão escapar, não. Tá? Esse é uma coisa. E outra coisa, eles podem se escapar da justiça por um período, mas a Lava Jato está nascendo de fora para dentro também. Ah, tá. Então, que estejam muito avisados. Se eles quiserem ser ditadores confinados dentro do curralzinho deles o resto da vida, vão ser. Mas eles vão poder navegar por águas turvas e o raio de abrangência deles no mundo vai ser muito pequeno. Portugal já está investigando aí, já tem algumas investigações em curso, né? Lá em Portugal estão investigando. Além de Portugal, a Suíça. Depois da Suíça, nos Estados Unidos já tem investigação, porque lesaram os investidores, né? Na Bolsa de Nova York. Sem contar lesar os investidores, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu esqueci, que eu não falei nas outras reportagens, nas outras entrevistas. Janene esteve em Pasadena, em 2008. Ah, ele esteve lá? Só para você. Janene esteve em Pasadena em 2008. Rapaz. Nos Estados Unidos tem gente do Janene, que lavava dinheiro para o Janene, que está solta ainda. Só para esclarecer, talvez, só um instantinho, Hermes, talvez você não saiba, mas o Hermes está se referindo àquela refinaria que foi comprada pela Petrobras nos Estados Unidos e que foi superfaturada, aí o valor dela foi multiplicado várias vezes. E aí agora a gente ficou sabendo que o Janene esteve envolvido nisso, né? Se quisessem, peguem se já não fizeram, acredito que já tenham feito, porque eu já denuncio isso há muito tempo, peguem as listas de passageiros da primeira classe da TAM para Houston, do meio até outubro, até final de outubro. Quem viajou com ele foi com outro político. Pegue as listas da TAM. Deve ter gente que não vai dormir essa noite. Vamos lá. Peguem as listas dos passageiros da TAM. Foi num dia que ele viajou com o comandante que era o presidente da TAM na época. Rapaz, isso é muito sério, viu? Então, veja bem. Outubro de 2008. Façam uma limpa. Outubro de 2008, não é isso? A metade do meio até o final. Do meio. Pega de junho ao final de outubro, máximo início de novembro de 2008, ele foi a Pasadena. Eu sei porque ele voltou reclamando que foi muito mal atendido da TAM e já, como estava sentado do lado do presidente da TAM, ele já reclamou. Por isso que eu lembro muito bem disso. E tinha políticos juntos. Então pronto, tá fácil, então, assim, tá fácil de encontrar, né? É fácil de encontrar. Não é difícil, não. Se quiserem, vão achar. O Michel de Lima, de Fortaleza, ele está lhe perguntando aqui se você sabe alguma coisa sobre Furnas e o Aécio Neves está envolvido em alguma coisa com relação a Furnas.
Olha, a única coisa que eu sei, a Furnas está no olho do furacão. É verdade. É só querer investigar. Assim como a CEMIG também tem rolo. Então, se vocês quiserem, se vocês têm, eu não sei, mas se o seu AS teve algum negócio com o CEMIG ou com Furnas, daí para diante, claro que não fiquem na ilação, né? Tem que investigar. Mas assim, eu sei que tanto CEMIG como Furnas, o Janene meteu o pé dele lá. Tá? Se tiver alguma relação por aí, no mais eu acho que tem que bater mais naquelas duas CSA. Se bater bastante naquelas duas CSA Project Finance, Hermes, vão descobrir coisas muito interessantes. Hermes, você fala bastante sobre a questão da quantidade de informações que a Polícia Federal já tem em mãos e que já provavelmente deve ter investigado várias delas. A minha pergunta é a seguinte: você acredita ou não no poder dessa Operação Lava Jato? Porque ao mesmo tempo que eles têm várias informações, muita coisa ainda não foi revelada, muita coisa ainda está por ser investigada. Você acha que essa Operação Lava Jato vai realmente realizar uma limpa no Brasil ou daqui a pouco vai ser vai mais se perder, mais um fogo de palha, né? Fogo de palha Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana eu passei um e-mail a semana passada eu passei um e-mail muito crítico para o pessoal da Procuradoria da República em Brasília, porque me estranhou muito que na véspera da eleição o procurador, um funcionário da PGR, um outro procurador, estava fazendo apologia ao chefe. Não, porque o homem é confiável, foi ele que investiu na Lava Jato. Se não fosse ele ter investido na Lava Jato não seria o que é. Bom, eu disse a eles, eu acredito no juiz, eu acredito nos procuradores, eu acredito no capital intelectual da Operação Lava Jato, do delegado Igor. Enfim, eu acredito na força-tarefa com vida própria. Janot pode atrapalhar mais do que ajudar, mas a Lava Jato tem vida própria e vontade própria e sabe o que tem que ser feito. Então não adianta, podem tentar barrar, mas se conseguirem de uma forma ou de outra acabar com a Lava Jato, a equipe nunca vai sair desmoralizada. Eles têm vida própria, não depende do seu Janot para trabalhar. Perfeito. Que eu saiba, o procurador mais atrapalha do que ajuda. Então eu fiquei muito chateado que esse funcionário veio fazer apologia e tal. Não, eu não concordo. Eu respondi o e-mail dizendo, eu não concordo. Não concordo porque a Lava Jato que eu conheci tem vida própria. A Lava Jato, ela segue os ritos, o juiz segue o rito. As pessoas dizem, mas você ficou conversando com o juiz. O juiz não conversou comigo, não. Eu passei as informações, ele encaminhou para quem tinha de direito. Ele conversou comigo em audiência. Fora isso, as conversas foram muito cordiais e quando eu tentava avançar o sinal e levar alguma outra informação, ele dizia, não cabe a mim que sou o juiz do caso. Juiz Sérgio Moro, né? Estamos falando do juiz Sérgio Moro. Do Sérgio Moro. Não cabe a mim que sou o juiz do caso. O senhor, por favor, se dirige ao fulano de tal. Mas sempre muito respeitoso. Aliás, são parentes, mais respeitoso que os procuradores. Procuradores é aquela sensação de você estar conversando com uma parede. Ele não. Ele atende com educação, lhe pede desculpas e lhe faz entender que daquela forma não pode ser feito. Mas se alguém pensa que vai pegar ele no pulo, fazer ele quebrar um rito, não tem essa confiança com ele, não. Né? Enfim, eu seria a primeira pessoa, como eu sou muito transparente, eu seria a primeira pessoa a dizer, eles foram solícitos, foram respeitosos e eu não fui coagido a falar nada. Em momento algum, por quem quer que fosse. Claro, não me dão proteção porque é um problema de estrutura da Procuradoria da República e aí sim sofre com a ingerência, sofre com os interesses que vêm de cima, porque a Constituição também não ajuda. Hermes, só para terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Depois de tudo que te aconteceu, de todos esses episódios na sua vida, perder a empresa, teve a casa
queimada, incendiada. Eu sei que você já disse em várias vezes que você não se arrepende de tudo que fez, mas qual que é o seu maior ressentimento com relação ao Brasil, enquanto cidadão brasileiro, por tudo que você contribuiu para essa investigação toda e que o Brasil não atendeu suas expectativas, além daquelas coisas que você já falou, mas qual que é o maior ressentimento seu com relação ao seu país hoje? O que eu falo sempre, eu perdi coisas muito caras para mim. Por exemplo, a questão da minha mãe tá doente, eu não pude ir ao enterro dela, tive que acompanhar à distância pelo telefone. Ou seja, algumas coisas me custaram muito caras. Não tem preço. Mas o pior de tudo é saber que eu tenho menos valor que um bandido. Esse é o pior. E isso não acontece só comigo, não. Isso acontece com muita gente no Brasil. Boa parte do cidadão brasileiro, tá? Não vou advogar em causa própria, esqueçam a minha parte, mas vamos falar do povo brasileiro. O povo brasileiro que vai pagar essa conta da corrupção, ele vale menos que esses bandidos. Essa é a parte triste. Esse é o pesar. Eu não ser assistido pela justiça. Muitos brasileiros não são assistidos por justiça alguma, sabe? É um momento de passar o país a limpo. E aí eu falo, aí sou eu, não é o presidente da CUT que está falando. Eu não estou falando para ser violento, não. Mas eu estou falando para, se tentarem mexer com a Lava Jato, o povo tem que ir para a rua e não sair mais da rua enquanto esta corja não suma do governo. Aí não é o presidente da CUT, eu não estou ameaçando com violência. Eu estou dizendo que o povo tem que ir para a rua, sem armas. Para tudo. O povo tem que ir para a rua e só sair da rua quando esta corja sair do poder. Muito bom. Isso aí, muito bom, Hermes. Muito bom, Hermes. Obrigada muito bom. Por tudo, obrigada pela sua paciência de esperar nossos problemas técnicos serem resolvidos, né? Obrigada por todos os esclarecimentos que você deu, a conversa estava ótima, a gente podia ficar aqui horas e horas. We are in the same boat. Exatamente, estamos mesmo descendo. Eu espero que esse barco não afunde com todos nós dentro, tem muita gente no Brasil, a gente não está no Brasil, nem nós aqui, nem você, mas ainda tem bastante gente lá que a gente gosta e queria... Só falar uma coisinha rápida, que eu falei antes, os militares têm pecados, mas eu não vou chorar se eles forem para a rua, eu vou aplaudir, porque esse povo pediu, pediu, tá? Muito bom. Não estou fazendo apologia, se não é constitucional, não quero. Agora, se chegar no momento de degradação política, eles não derem jeito na casa, desculpa. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para... Welcome back. Bom, muito obrigado, Hermes, mais uma vez. E eu sei que você está realmente fugindo do Brasil, está fora do Brasil. Se você algum dia vier ao Canadá, deixe-nos saber. Você será muito bem recepcionado aqui. A gente está aqui para receber os amigos. Quem sabe? E eu espero que os brasileiros sigam o seu exemplo e delatem mesmo, não delatem que não foi o seu caso, mas que denunciem mesmo todos os casos de corrupção que vivem no dia a dia. Corrupção não está só no governo. Enquanto o brasileiro não entender que a gente precisa mudar o nosso jeito de encarar as coisas e se tornar uma pessoa mais correta no nosso dia a dia. Não adianta só criticar a corrupção de governo, mas eu acho que é fundamental. As pessoas sigam o exemplo dele. O Canadá é um país, é o que é por causa da sua população. Claro que aqui também tem problema, tem gente que faz coisa errada, mete os pés pela mão, claro, isso em todo lugar tem. Mas aqui, de uma maneira geral, a população, eles são cidadãos mesmo, você sabe, eles vestem a camisa e vão atrás e envolve e vai fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente precisa ver no Brasil, né? E é isso que a gente quer que aconteça lá no dia a dia das pessoas. Faça a sua parte, denuncie o que você vê de errado. O Hermes está aí para dar o exemplo, iniciou uma grande operação que vai, eu espero, dar uma limpeza geral nesse Brasil. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém está isento de participar de uma melhora, porque o país é feito pelo povo. É verdade. Que é reflexo, né? É verdade. De tudo que acontece lá. E um detalhe um recadinho último aqui.
Quando o pai desconfiar que o aluno está trazendo alguma ideia que agrida ou que promova o choque de classes, que promova essa linha esquerdista ao extremo, se o filho perceber, o pai tem que ir à escola imediatamente e questionar. Nossas escolas estão contaminadas e essa descontaminação só vai acontecer com o envolvimento dos pais. É verdade. Insertas na escola, deixa eu bater lá na escola, quero ver que aula que o meu filho está assistindo. O americano faz isso. Vários países do mundo fazem isso. Pai ausente na escola é um campo fértil para que esses esquerdistas continuem se reproduzindo. Façam o que querem com os nossos. Enfim, eu não estou falando, eu estou falando da esquerda pejorativa mesmo. Porque eu tenho amigos esquerdistas que não tem nada a ver com o que está aí. Então, justiça seja feita. Interessante. Agora, esse xiitismo, essa coisa louca... Bom, vamos encerrando o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, levanta o dedinho para cima, compartilhe nas redes sociais, passe para frente o mais que você puder e a gente vai amadurecendo esse projeto, né, de fazermos hangouts ao vivo, de trazermos sempre convidados com pontos de vista interessantes para mostrar, enfim. A intenção é de realmente trazer um debate sadio e com a sua participação também. Eu quero dizer que ainda estamos atrapalhados um pouquinho nessa questão dos equipamentos, de resolver alguns detalhes, mas aos poucos a gente vai conseguir chegar lá e eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito bom. Tá bom, gente? Um abraço. Um abraço, gente. E a gente se vê no próximo Acorda Brasil.